Olá, a Plena Saúde mais uma vez com você. Mês de fevereiro, Fevereiro Roxo, tem a campanha que foi criada em 2014 como forma de conscientizar a população em relação a 3 doenças: lúpus, Alzheimer e fibromialgia. E essa campanha ela foi apoiada pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, que visa informar as pessoas sobre a importância de um diagnóstico precoce em casos como esse, que é uma doença que infelizmente não tem cura. Ou seja, motivo que reforça a importância de um diagnóstico precoce. E para isso, nós trouxemos a Elaine Moraes. Ela é enfermeira intensivista, mestre em Ciências de Saúde e a nossa gerente de enfermagem da Unidade Franco da Rocha. Muito obrigada, Elaine, por ter aceito. É um prazer muito grande ter você conosco. Sou eu quem agradece estar aqui com vocês. É uma oportunidade poder falar de um tema tão árido que é a doença de Alzheimer, né? Dentre os temas que são trabalhados neste mês, a gente escolheu Alzheimer por nós pensarmos um pouco na epidemiologia, no envelhecimento populacional, né? A importância que a gente tem que destacar em cima dessa doença, desmistificar. Sim. E principalmente a gente olhar de forma que a gente possa buscar um pouco mais de qualidade de vida. Exatamente. Né? Então, E esse vamos é um grande desafio para todos nós. Com certeza. O que é Alzheimer, Elaine? Explica um pouquinho para a gente, por favor. Tá. O que acontece com a doença de Alzheimer? Ela é uma doença que acomete o sistema nervoso central. Ela é de forma degenerativa, então ela é uma doença que ela incide sobre esse órgão e ela é progressiva. Ela vai culminando de forma que atinge tanto a parte cognitiva quanto a parte comportamental, né? Ela tem um pouco mais de um século que ela é estudada, então quando a gente pensa em termos de estudo, é um estudo bastante longo, mas é um estudo que demanda muito tempo. Cérebro é um órgão muito nobre, então a gente não consegue estudar ele de forma adequada, né? A gente não consegue acessá-lo. Então a gente dependeu ao longo do tempo de muita tecnologia, né? Dependemos dos exames de imagem, a gente não consegue simplesmente abrir aqui e fazer um estudo a respeito dele. Então isso dificultou muito as pesquisas. São pesquisas muito caras também e muito demoradas, né? Para elas serem aceitas pelo público médico, para depois ter adesão para o público de uma maneira geral. Né? E quais fatores são predisponentes para essa doença? O que se sabe hoje que nós temos alguns fatores que eles vão incidir de forma mais prevalente para o desenvolvimento dessa doença. Tem o aspecto do próprio envelhecimento, né? Hoje porque a população hoje vive mais, então hoje a gente tem aquela noção de que, será que agora está desenvolvendo mais? Talvez nós estejamos estudando mais, fazendo mais, conseguindo fazer mais diagnóstico. Então, acho que esse é um aspecto importante para a gente levar em consideração. Então, o envelhecimento, isso é um fator já de predisposição, estamos vivendo mais, o cérebro também envelhece. Um segundo aspecto que a gente também tem são os aspectos ambientais, que vão estar vinculados principalmente à exposição a alguns tipos de metais. O cobre, o chumbo e principalmente o alumínio. A exposição, às vezes, exposições de profissões acabam culminando aí a estudos que já fazem o link da exposição, por exemplo, do alumínio com o desenvolvimento do Alzheimer. E tem os fatores genéticos, né? Se a gente tem história na família, uma mutação genética para o desenvolvimento dessa doença, então isso também pode ser um fator que é muito importante. E tem aqueles que são os fatores que a gente até entende como modificáveis, que são a predominância de muitas patologias que são muito comuns para todos nós. A hipertensão, o diabetes, um traumatismo crânioencefálico, às vezes a gente tem um histórico, isso lá na frente pode ser pode desencadear o desenvolvimento aí de demência. Nós temos também a questão da baixa escolaridade, isso também pode ser um fator. A obesidade, o sedentarismo, o tabagismo. Então vejam que
é uma doença multifatorial. Né? Então, tem alguns aspectos que a gente consegue modificar, outros a gente pode tentar retardar o desenvolvimento dessa doença. Né? E como está a prevalência dessa doença na população mundial e no Brasil hoje? Se nós olharmos, né, para dados, hoje nós temos cerca de 47 milhões de pessoas com demência no mundo. Desses 47 milhões, 35 milhões têm o desenvolvimento da doença do Alzheimer. O Alzheimer, ele causa a demência, mas existem outras doenças que também podem desenvolver a demência. Só que a maior prevalência é o Alzheimer, né? O Alzheimer, ele é 70%, 70% de responsabilidade das demências. Das demências. Isso. Se a gente olhar para esses dados no Brasil, hoje nós temos cerca de 1.700.000 pessoas com demência. E aproximadamente 1 milhão é relacionado ao Alzheimer. É um número muito grande. É um número grande, gigantesco. E a tendência é, em 2050, esse número estar triplicado. Então, nós temos que nos preparar, né, para a gente conviver com isso e tentar ter a melhor qualidade de vida possível. Porque é uma doença, como nós falamos lá no início, que você mesmo citou, não tem cura. Não tem cura. E o que sabemos sobre a origem dessa doença? Sabe-se que hoje a fisiopatologia dessa doença, ela está principalmente vinculado à deposição de algumas proteínas nas células cerebrais. Então, existem determinados campos do cérebro, onde há um depósito de proteínas, a beta-amilose. E aí, o que acontece? Essas proteínas, elas vão causar um estado de inflamação, uma neurotoxicidade e morte do neurônio. Isso, ao longo de um determinado período de tempo, vai aí desenvolver a doença de Alzheimer e até mesmo outros estados de demência também. Entendi. Hoje, em média, se vive aí a sobrevida de um paciente com Alzheimer é de aproximadamente 8 anos, mas ele pode chegar até 20 anos. Claro, isso nós estamos falando em termos estatísticos, em termos de média, né? Quando a gente pensa em números, é mais ou menos essa forma com que a gente raciocina. Mas, lógico, a gente sabe que tem pessoas que sobrevivem menos e tem pessoas que podem ter uma sobrevida maior. Maior, né? E como que a gente pode diagnosticar essa doença? Ela é uma doença de diagnóstico essencialmente clínico, né? Então, geralmente, as pessoas, a população, ela procura quando começa a ocorrer alguns flashes de esquecimento, principalmente esquecimento de fatos recentes, é o que mais caracteriza o Alzheimer, e aí acaba procurando um profissional especializado e em cima de testes clínicos, né, aplicação de escalas, você pode procurar um neuropsicólogo, e aí ele vai fazendo esses testes e a partir desses resultados você vai sendo encaminhado para outros profissionais para você fazer já o devido tratamento em relação a isso. Existem alguns estudos que já hoje indicam você fazer a ressonância magnética, a coleta do líquor, mas isso ainda não é uma prática tão comum em todos os serviços. Então, vai depender muito do especialista que está conduzindo o caso. E em que estágio está a doença também. Tá? Entendi. E como é a progressão dessa doença? Ela é uma doença que ela começa, ela não tem cura, ela não tem retorno, né? E ela vai se desenvolvendo em fases. Tem uma fase que a gente chama de pré-clínica, a gente já vai ter a presença de células degenerativas no cérebro, mas eu ainda não tenho sintomas, que é o que a gente chama de primeira fase ou fase pré-clínica. Que seria o ideal para a gente tentar fazer o diagnóstico. Por isso que as pesquisas tendem para a gente entender qual janela eu começo a tentar fazer exames para eu detectar de forma mais precoce. Mas isso ainda não é não é uma prática tão comum no dia a dia. Né? Então, isso é para onde nós estamos caminhando. Tem a segunda fase, que é a fase já
onde começam a aparecer os primeiros sintomas, onde está mais evidência a presença de demência. Aí eu já começo a ter comprometimento da fala, começa a ter comprometimento da linha do raciocínio, começa a ter problemas em entender onde estou. É um pouco do estado que a gente entende como confusão, por exemplo. Nessa fase que ele lembra muito coisas do passado, é nessa fase? Exatamente. A área do cérebro que é afetado, geralmente é a área do córtex cerebral. E tem uma área específica chamada hipocampo. Então, ela é responsável principalmente por essa parte da memória. E é nessa área que começa o depósito daquelas proteínas que vai causar a morte dessa região. E aí começa as memórias recentes, ela começa já não ter mais, ser tão efetivo para o paciente. Só que ainda não foi afetado aqueles campos das memórias mais antigas, né? Então, esse é o que acaba caracterizando. Então, é nesse momento em que o indivíduo acaba, a família, acaba ele próprio, às vezes, tem a percepção e vai procurar um profissional. Então, mas já é uma parte onde que nós já temos o sintoma. O ideal é a gente começar a ter medidas lá na fase pré-clínica, mas como eu disse, é muito difícil, né? Como é que eu fico imaginando, será que eu vou lá, buscar um preventivo para fazer um check-up para ver se eu tenho um Alzheimer. Ainda não é uma prática tão comum. Né? E a terceira fase é onde a demência está de fato instalada. Né? Aí, além de ter o comprometimento da parte da memória, começa a ter o comprometimento também das outras áreas funcionais. O paciente passa a não ter problema de mobilidade, a não controlar mais o esfíncter, necessitar cada vez mais das suas funções básicas ou da família, do cuidador, ou do profissional de saúde, precisar de hospitalização. Então, é mais ou menos isso. Dentro dessas fases, a gente tem a questão do estágio. Às vezes estou na fase 2, mas eu já estou com um estágio bem avançado. Então, eu já uso fraldas, eu já preciso de acessório para eu caminhar, preciso usar uma sonda para alimentar. Então, tudo vai dependendo também em que estágio a doença está caminhando. Entendi. É mais ou menos dessa forma que é o comportamento dessa patologia. Sim. Existe um tratamento específico? Então, infelizmente, não tem um tratamento eficaz. Como eu disse lá no início da nossa fala, né, ela é uma patologia que incide e é bastante progressiva. O que nós temos hoje é o tratamento medicamentoso, então existem alguns, geralmente medicamento por via oral, né? E os estudos, as pesquisas estão caminhando para atuar em cima das proteínas que levam àquela morte cerebral. Então é para onde a ciência está caminhando para tentar ocorrer a inibição, para a gente tentar retardar a doença. Tem o diagnóstico da patologia, ele vai evoluir. O que a gente vai ter são medidas em que a gente vai conseguir estacionar, retardar um pouco e tentar evitar com que os sintomas ocorram de forma tão precoce, de forma tão rápida. Isso muda muito de indivíduo para indivíduo, mas lembrando que geralmente essa doença ela incide muito na população idosa. Né? Então, a gente tem que ter essa linha de raciocínio para tentar retardar, para que esse idoso tenha uma qualidade de vida. Exatamente, né? Porque afeta todo o meio familiar, o meio social, né? Então, tem todas essas questões. Sim. Né? Como você falou um pouquinho sobre retardar, vamos abranger um pouco mais essa fala, como a gente prevenir ou retardar essa doença, que eu acredito que seja importante. Isso, o que a gente tem como entendimento enquanto saúde? Esse indivíduo, ele precisa de um atendimento multiprofissional. Né? Então, ele precisa de um farmacêutico, porque o tratamento é medicamentoso. O que acontece muitas das vezes? Tem a indicação e a baixa adesão, o não entendimento de como eu vou fazer a administração disso ao longo dos anos, porque esse paciente ele tende a precisar de um cuidador. Inclusive para tomar os medicamentos. Então, ele precisa ser muito educado, tanto pelo farmacêutico quanto com o profissional enfermeiro, o nutricionista. A tendência desse indivíduo, quando ele já está com a patologia instalada, ele modificar muito seus hábitos alimentares, a baixa adesão.
Isso a gente já pensando em condição de patologia. Se a gente pensar um passo antes, aí nós vamos para aquelas medidas que a gente deve ter para a qualidade de vida. No nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Coisas que a gente vem encaminhando cada vez mais para melhorar. Né? Que é a atividade física. Se a obesidade é um fator de risco, então nós precisamos cuidar da nossa alimentação. Nós não temos muito por onde caminhar. Cada vez mais, quando a gente pensa em doença cardiovascular, cérebro vascular e tantas outras doenças endócrinas, tudo culmina mais ou menos na mesma recomendação. Sim. E para a doença de Alzheimer não é diferente. Não é diferente. E é interessante porque a gente tem diversos assuntos abordados aqui, né? E todos caem, né? Exatamente. Não mesmo, sedentarismo, obesidade, tabagismo, hipertensão, diabetes. O ser humano, ele é um ser de movimento. Então, a prática regular de exercícios, mesmo que seja para a gente começar mais tardiamente, ela precisa acontecer, mesmo quando eu já tenho a presença dos sintomas. Ele ajuda a postergar, ele traz também uma condição de vida melhor para o indivíduo. Né? A questão alimentar também, né? Alimentos mais saudáveis, hipergordurosos, por isso então a gente precisa ter um olhar também para a questão alimentar, lembrando que a baixa escolaridade, a gente precisa ter uma reserva cognitiva, é importante. Então, desenvolver o hábito ao longo da vida de exercitar o cérebro com leituras, com exercícios de memória, né? Então, esse é um aspecto muito importante. Cada vez mais, as universidades elas têm feito oficinas, saem grupos de estudo para fazer o desenvolvimento de situações que a gente consiga melhorar o exercício desse cérebro. Por exemplo, tem universidades que vêm desenvolvendo jogos eletrônicos, oficinas de memória, o convívio social é importantíssimo, né, para o idoso saudável, né? Os trabalhos hoje já falam que o idoso que tem um convívio social, ele vive mais. E para o que tem o diagnóstico de Alzheimer, ele também precisa do convívio social, do convívio familiar, né? E um ponto importante que eu gostaria de destacar para todos, né, para o público em geral, que também é que a gente precisa olhar para o cuidador. O cuidador, ele também precisa ser assistido. Então, ele precisa ser muito bem educado, ele precisa entender como que a patologia se desenvolve, porque o indivíduo ele vai desenvolvendo ao longo da sua doença a questão da agressividade, por que isso acontece, o que a gente vê muito na nossa prática, a suspensão do medicamento, ele não quer tomar, ou o familiar não quer administrar, ou o cuidador, a pessoa que fica responsável, isso também acontece. Então, é muito importante, uma vez instituído uma terapêutica, não suspender por nossa conta, porque ele não quer buscar alternativas. Talvez precise de ter uma sonda, algo que vá facilitar, mas não pode interromper. Né? E o tratar esse cuidador, porque é uma doença que desgasta muito o cuidador. Então, o cuidador também precisa olhar para dentro de si e buscar coisas no dia a dia que vá melhorar também a sua qualidade, para que ele possa, no seu dia a dia, também trazer isso no cuidar desse indivíduo. Se ele vive em média 8 anos e tem os que chegam até 20, 25 anos, então a gente precisa também olhar para quem cuida. Então esse também é um aspecto importante. Porque na família ver um revezamento. Exato, né? Porque se o cuidador ele entra numa situação de exaustão, ele não vai conseguir também trazer tudo que é necessário para que esse paciente, essa pessoa que está acometido com mal de Alzheimer, ele possa também ter um cuidado adequado. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que precisam acontecer. Sim. Então, olhar para a saúde, né, como um todo. É importante a gente pensar muito na hidratação desse indivíduo. Por quê? É muito importante que o doente de Alzheimer ele tenha todas as suas comorbidades ou novas patologias muito sob controle. Então, ele precisa estar hidratado para evitar ter infecção, por exemplo, urinária. Cada vez que um doente com demência, com doença de Alzheimer em especial, ele tem uma infecção urinária, ele desce um degrau. Né? Porque é uma inflamação que isso acontece. Lembra que o cérebro fica inflamado? A inflamação
vai acometer, então isso piora esse cérebro também. Então é muito importante essa questão da hidratação, manter os níveis pressóricos adequadamente. Então tudo isso é muito importante, que isso então precisa nos seus últimos estágios, mudança de decúbito, fazer o tratamento da pele para evitar que você tenha outras doenças. Exatamente. Né? Eu conheço uma senhora que ela tem já o diagnóstico de Alzheimer há 26 anos, que é mais ou menos a idade da minha filha. Né? E hoje ela já está já no estágio final, porque ela já está acamada, já tem até aquela posição já fetal, mas ela não tem nenhuma outra comorbidade. Ela tem níveis pressóricos normais, ela não tem infecção. Então isso também faz com que haja um prolongamento aí da vida desse indivíduo. Então são cuidados que são muito importantes. Muito importante. E se a gente conseguir uma etapa antes, né, só para a gente ir finalizando a nossa fala, é que a gente tem que pensar um pouco, né, lá 20, 30 anos antes de se instalar aí uma doença tão severa. Lembrando que a gente tem aí 47 milhões de pessoas no mundo com essa doença. E vive-se muito, né? Então a gente tem que procurar viver da melhor forma possível, não só pro impacto que isso tem no ambiente familiar, no ambiente social e até mesmo para as políticas públicas, né? Então a gente tem que começar a andar de mão dadas com todo esse sistema para que a gente consiga ter um equilíbrio disso, né? Com certeza. Há uma sobrecarga muito grande, tanto para o ambiente, para o microambiente, como também para o ambiente social mais ampliado. Acho que é um olhar que a gente precisa ter bastante peculiar. Então, olhar um pouquinho aí para as políticas públicas de envelhecimento. Exatamente. Né? Eu acredito que é uma prática hoje, se a gente começar a dar também de hábito, comece a ler, né? Você que não tem esse hábito. Ter essa reserva técnica cognitiva é importantíssimo. Exatamente. Né? A gente tem que exercitar todo o organismo, mas o cérebro também precisa ser exercitado. É um dos mais importantes, na verdade. Então, hoje a Plena é realmente como vamos falar de um modo preventivo, né? Trazer essas orientações para você. Então, tenha bons hábitos, leia um bom livro. Você que não gosta de ler, começa lendo algo que você goste, um gibi, e aí você vai pegando, né? Exato, gosto. E quando você... Tem jogos, hoje você tem essa opção, né? Muitas plataformas tem inclusive jogos eletrônicos, né? Eu participo de um grupo de pesquisa de senilidade e senescência da Universidade de São Paulo, e lá nós temos pesquisadores que já estão trabalhando com essa ferramenta. Interessante. O meu colega de doutorado, ele está desenvolvendo essa ferramenta para o idoso. Né? Então, todas as pesquisas a gente trabalha muito esse mundo tecnológico nicho. É o que realmente, né? Tem os grupos que fazem os letramentos digitais, então busquem, né? Tem muita opção. Tem na internet, tem muita opção. E a gente também poder inserir também os idosos, né, próximos da gente nesse meio, né, digital, ou até mesmo outras práticas. Meu pai, por exemplo, ele não gosta muito do digital, mas em compensação, toda a parte de escrita, de caça-palavra, então ele faz assim... E ele já tem 83 anos. Perfeito. Então você vai adaptando conforme o seu gosto, conforme realmente é o seu cotidiano, né? Isso mesmo. Então aqui a mensagem que nós deixamos aqui para vocês: crie novos hábitos. Isso. Né? Se hidrate, faça atividade física, cuide da sua saúde, para quando você chegar na melhor idade, com certeza, que tenha um pouco mais de qualidade de vida, não é verdade, Elaine? É isso aí. Gostaria de agradecer você imensamente por estar aqui conosco. É um prazer. E até uma próxima bem breve, se Deus quiser. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Um abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal.